né? Hoje é terça-feira e estou te convidando para a gente falar sobre feminilidade, sobre sagrado feminino. São conceitos que ainda estão em construção. A gente acha que feminino é oposto ou negativo do masculino, como o masculino é negativo do feminino, mas não é isso, não é isso mesmo. A gente vai conversar para entender um pouquinho desse conceito com a Mariana aqui. Se ela já está até aqui, vou convidar ela para entrar, para a gente falar sobre esse assunto. Eu estava aqui falando para o pessoal que a gente vai falar sobre o feminino, que é um conceito que ainda está em construção, né? E que não é opositor ou negativo de masculino. Acho que é o primeiro. Quando a gente aprende que tem o feminino e o masculino, aí já se acha que a gente tem aquela coisa do oposto, né? Sim. Já se acham opostos, mas não é. E, gente, boa noite para todo mundo que entrou aí, que eu não consegui dar boa noite. Deixa eu apresentar a Mariana aqui. A Mariana, ela é terapeuta de mulheres. Ela sabe muito, mas muito sobre o feminino, sobre o sagrado. Não foi à toa que eu convidei ela para estar aqui. Ela tem 4 livros publicados, que é Dona do Próprio Poder, Como Ser uma Mulher Solteira, Nerd para Mulheres, Nerds para Mulheres e Torne-se um Expert em Prazer Feminino. E é essa pessoa aqui linda, que lida o tempo inteiro mesmo em casa com mulheres, então ela tem um monte de tarimba. Como eu falei, ela há 2 semanas, se eu não me engano, se eu não, de tempo às vezes eu me enrolo. Ela foi na Band falar sobre libido, que é um assunto que é considerado tabu, né? Mas assim, desde 1900, com o advento da psicanálise, Freud já falava em libido. Por que ele pode falar e a gente não? A gente já está em 2023. Por que ele lá em 1900 podia e a gente em 2023 não pode? Então, vou passar a palavra aqui. Falar aqui que é a melhor mentora de sexualidade do Brasil. Isso não fui eu que falei. Isso aqui já escreveram no comentário. Tá Eu certo. acho que é mesmo, hein? Escolhi assim, a Mari foi um presente. Nós fomos fazer um evento e eu levei os mimos da Marta, meus artesanatos sustentáveis. Ela levou os livros, levou algumas coisas. Ela também trabalha com, vou chamar de brinquedos para a felicidade, né, para conhecimento do corpo. Né? Ela trabalha com esses acessórios, né? E a gente fica trocando lá a figurinha. Estava eu, ela e eu não vou lembrar o nome da menina, porque eu gravo o nome da marca, da Aziza, que faz turbantes. E a gente bateu uma bola lá, ficou conversando, e aí me surgiu a ideia de trazer a Mari para conversar, porque eu gosto muito de trazer informação aqui no meu Instagram, Mari. Além dos artesanatos, eu entendo que pessoas bem informadas são mais felizes. Sim. Né? Então, além de trazer questões de meio ambiente, a própria venda dos artesanatos sustentáveis, eu tento trazer pessoas que eu acho que têm a contribuir com as pessoas que me seguem, para que possa abrir a cabeça, possa ter um momento para parar, conversar. Né? Então, assim, por isso que eu disse que foi um presente, porque assim, eu guardei o teu nome, eu falei, quando vai ter oportunidade, e eu vou falar com a Mari sobre isso. Né? Vou passar a bola para você, se apresente e vamos começar a falar de feminino. E só um parênteses, gente, fica à vontade para botar comentários aqui, que eu vou me esforçar bastante para ler. Sim. Marta, é um presente estar aqui hoje, né? Eu fico assim, muito feliz e muito agradecida também. E quando eu pedi hoje para você não falar que eu era terapeuta, é porque pela segunda vez esse ano eu tive meu perfil denunciado e agora hoje novamente eu recebi uma nova denúncia. Então eu não posso mais dizer que sou terapeuta e especialista nessa temática, né? Porque infelizmente a gente sofre muito bloqueio, sabe? E hoje eu ainda pensei assim, gente, eu acho que eu vou desistir das redes sociais, porque
Eu não sei o que está acontecendo, né? Nem agora que o conteúdo é totalmente sagrado feminino, círculo feminino, energia feminina, ainda assim o pessoal me deixa em paz, né? E aí esse aluno meu aí, maravilhoso, que comentou aí que eu sou a melhor mentora desse Brasil, é porque eu sou professora dessa temática na formação em Sex Coach, e a gente, esse ano, a gente recebeu o prêmio de melhor curso do ano. E a gente só está com esse curso há 1 ano e meio no ar. Então, para a gente é uma vitória. E quando eu faço a entrega do meu conteúdo, eu entrego muito além do conteúdo. Eu entrego as minhas experiências em consultório, as minhas experiências profissionais. Ó, o Junão falando, lindo, maravilhoso, Junão. Me entrego de Já cabeça. botaram aqui que é inveja, hein? Isso é que Menina, pode ser também, ó, aquela coisa que dói aqui, pois, aqui, ó. Viu? pois é. E aí, assim, ó, mulher de cada dia, a Sá tá falando aqui, não desista, precisamos de mulheres como você. Inclusive, essa semana eu iria, amanhã não, quinta, eu iria voltar com a live que eu estava fazendo diariamente antes da última suspensão, que era o Oráculo da Deusa, onde eu tirava uma carta do oráculo diariamente, sempre às 6 da manhã, né, para a mulherada ir trabalhar ouvindo a live, e sempre puxando a história da carta para a terapia, né? Para o meu processo terapêutico, que é o processo Dona do Próprio Poder, que eu transformei em livro. Então, esses 4 livros citados por você, na verdade, são só os meus manuais. Eu ainda tenho 3 outros livros que são literatura. Aquela Menina, Chamego no Telhado, que é poesia, e Músicas de Amor, que é uma antologia, né? Para ver como é que eu gosto de escrever, como é que eu gosto de produzir conteúdo. E é uma pena que eu esteja sendo caçada aqui nas redes como uma bruxa, porque eu tenho tanto a oferecer, tanto a desconstruir. E quando você me chamou para falar sobre essa temática, feminino, as pessoas ultimamente andam confundindo muito com feminismo, que acabou se tornando um termo bem pejorativo, um termo que está dividindo muito, inclusive, as mulheres. E eu sempre busco esclarecer, né? Que o feminino é trabalhar, é quando a gente busca o nosso sagrado, o nosso contexto, mas é um contexto histórico que vai muito além do contexto de luta histórico do feminismo, né? Ou, do movimento feminista. O movimento feminista, ele é um bebezinho se comparado ao histórico do nosso sagrado feminino. E eu sempre rebato assim, olha, por mais que você não seja feminista ou que você não concorde com o feminismo, nesse sentido, porque realmente existem muitas vertentes muito radicais que eu também não acho bacana, que eu também não concordo, a gente precisa parar para pensar que foi por conta dos movimentos feministas que nós estamos aqui, online, conversando, votando, trabalhando fora e construindo uma carreira, né? E aqui no Brasil, nós mulheres somos em 55% arrimo de família. Somos mais do que os homens. Então, se não fosse o feminismo, a gente não estaria aqui lutando pela vida, sustentando o filho, né? O que seriam das nossas crianças pós-guerra, sem os pais, porque os pais, né, soldados de guerra, morreram por aí. Então, a gente tem que ter muito respeito pela história do feminismo, pela luta feminista. Sim, sou feminista, mas o meu trabalho não é relacionado ao feminismo, porque o feminismo, gente, ele se relaciona à busca de direitos, direitos constitucionais, né? Se não fosse o feminismo, a gente não teria a Lei Maria da Penha protegendo as mulheres que são vítimas de violência. O meu trabalho, até de vez em quando eu dou um pitaco, eu entrevisto alguém, eu falo alguma coisa a respeito, mas o meu trabalho hoje como terapeuta de mulheres, e eu me coloco assim, porque 90% do público que me procura para minha terapia são mulheres, atendo homens, atendo todo o público LGBTQIA+, AP, mas, peraí, LGBTQIAP+. Falei ao contrário, falei errado. Mas 90% do meu público são mulheres.
Ó, pessoal aqui, ó, minha maravilhosa Mariana Kiss, minha aluna também, aluna não, ex-aluna, agora já está formada como sex coach. É, eu até dou uns pitacos aqui ou ali, né? Como eu tenho uma palestra para empresas que é falando sobre o assédio, eu tenho que trazer um pouco dessa história das lutas feministas, mas o meu trabalho como terapeuta é no feminino, é no sagrado, é no resgate da sua essência, da sua autoestima. A gente tem uma mulherada com uma autoestima muito castigada, reprimida, diminuída. E isso, obviamente, se reverbera para dois campos que são essenciais na nossa vida e na nossa força, que é o nosso campo emocional, né? Uma mulher com autoestima baixa, ela não levanta da cama, ela não quer fazer diferente, ela não respira para ser ela mesma. E no campo da nossa intimidade, que eu não posso pronunciar aqui para não ser derrubada a live. No campo da nossa intimidade. Porque o que a gente tem no nosso íntimo é a parte mais sagrada do nosso corpo. Se a gente for pensar numa rede neural, eu estou falando de física, de fisiologia, né, de biologia, é uma rede neural que os nossos órgãos genitais são completamente conectados ao nosso coração. São conectados pelo nervo vago, que é um nervo que ainda é pouquíssimo estudado. Lembrando, gente, que a ciência, como a gente conhece hoje, é um bebezinho engatinhando ainda. A gente tem muito a descobrir sobre o nosso próprio corpo. Então, por meio do nervo vago, a gente tem uma conexão direta da inervação do coração com a inervação da nossa genitália, né? Então, quando eu faço esse resgate e quando eu falo assim, caramba, você que sente dor, em vez de sentir felicidade, você está sentindo dor porque a sua genitália guarda todas as suas memórias, boas e ruins. Então, se você teve histórias ruins, e aí não apenas, né, histórias de abuso, de violência na nossa intimidade, mas de abuso e violência no nosso psicológico, no nosso emocional, no nosso dia a dia, você vai ter essa musculatura ali de baixo, retraída, doída, castigada. Então, quando eu realizo um trabalho terapêutico, e aí o dono do próprio poder está ali na minha bancada, Não Me Deixa Mentir, que é esse meu mais novo livro, né, onde eu compilo todas as técnicas terapêuticas que eu utilizo, eu começo o trabalho pelo emocional, pela dor, pela origem do seu feminino. Isso não tem nada de feminismo, de feminista. Eu não coloco uma mulher contra o marido. Às vezes, quando tem marido, né? Porque boa parte aqui vem para cá e não tem. Muito pelo contrário, né? Até porque o feminino, ele contempla o masculino. E a gente tem essas duas energias dentro da gente. A gente tem o yin e o yang. E diversas filosofias de vida, diversas medicinas não modernas, né, como a medicina tradicional chinesa, por exemplo, já trabalha com essa ideia de masculino e feminino, de duas forças. Nós, mulheres, temos as duas energias dentro da gente, a masculina e a energia feminina. Então, quando a gente está com essas energias em equilíbrio, a gente tem todo o nosso poder emocional, poder intuitivo, nosso poder natural, a gente faz jus à nossa fisiologia, à nossa natureza hormonal, ao mesmo tempo em que a gente tem um pouquinho da energia masculina, que é a coisa da ação, da razão que é necessária para a nossa vida. A gente não pode ficar só no campo emocional, a gente tem que vir para o campo racional também. E aí os homens a mesma coisa, né? A gente está numa onda muito bacana de resgate do sagrado masculino. Pouco se fala, né? Porque o homem ainda não tem essa linguagem e essa recepção para aderir e para aceitar essa linguagem e essa ideia. Mas quando a gente fala de... Passou muito tempo, Mari, com construções Sim, de homem e mulher que assim, foi ruim para os dois lados. Né? Por exemplo, homem não chora, homem tem que ser forte, homem que demonstra fraqueza não é homem. Né? Então, assim,
eles também não puderam olhar tanto para dentro, porque eles estavam preocupados em proteger, em manter a postura, né? E você estava falando aí da coisa da gente ter os dois poderes. Eu inventei agora de fazer um curso de psicologia das cores. Hoje foi a segunda Maravilha. aula e a gente estava falando de cores primárias. E aí a professora estava falando que o vermelho, vermelho hoje a gente quando fala vermelho, vermelho você identifica com o quê? Mulher. Vermelho era uma cor masculina na Idade Média. As mulheres usavam azul. Vermelho era uma cor muito mais difícil de se obter, né, a coloração vermelha. Então ela era restrita aos homens e aos homens nobres, né? E quando eu tô falando do homem, a casta superior mesmo, né? E hoje em dia, qual é a cor? Quando você pensa assim, qual é a cor do homem? Azul. Mas quem usava azul na Idade Média eram mulheres, né? Por exemplo, o manto da Virgem Maria é azul, porque é virtuoso. Então, assim, por isso que eu digo que é uma construção mesmo. Que antigamente homens e mulheres eram vistos de determinada forma, e com o desenvolvimento passou a ser visto de outra forma. Mas para que isso pudesse acontecer, essa mistura, né? Eu estou falando de cor, de vermelho para azul. Mas essa mistura só é permitida porque os dois são muito flexíveis. Os dois têm que possuir dentro de si essas duas forças que a medicina chinesa já falava, né? Então, Sim, isso é muito legal. exato. Exato. Ó, Elaine, brasileira oficial, está dizendo aqui: sou fisioterapeuta pélvica e vejo os tabus no consultório e falas que preciso descontrair das pacientes, né? Aí eu não sei se ela falou mesmo descontrair ou desconstruir. Ó, Eliane, Eu acho que deve ser desconstruir. é, uma indicação aqui para você é o meu livro Dona do Próprio Poder, que compila todo o meu atendimento terapêutico. São só 600 e pouquinhas páginas. Mari tem É, duas perguntas aqui, depois eu faço, tá? tá. E aí, Elaine, depois a gente pode trocar uma figurinha, porque o seu trabalho como fisiopélvica é essencial para o meu trabalho como terapeuta. Porque, principalmente quando eu atendo no online e eu não tenho como efetivamente fazer uma observância daquele vaginismo, eu sempre indico, ó, vai numa fisiopélvica, vai na sua ginecologista, né? Às vezes eu não gosto nem de indicar ginecologista, porque o ginecologista na graduação não tem essa matéria. Então eu já peguei muitas mulheres assim. Ah, meu ginecologista saiu colocando o espéculo, não quis nem saber se eu sentiria dor ou não. Então eu prefiro, ó, falou aqui desconstruir. Então eu prefiro a indicação de fisioterapeutas pélvicos, né? Então a gente Deixa eu, pode pe... trocar uma figurinha, porque o nosso trabalho é bem complementar. Deixa eu pegar o gancho aqui. Aqui em cima, onde está o loginho, você clicando, você abre os dois perfis, o meu e o da Mari. Então, se você já segue a Mari e quiser conhecer meu trabalho, clica no Mimos da Marta. Quem está vivendo pelo Mimos da Marta, clica no da Mari para conhecer o trabalho dela, que é muito legal. Você Legal. quer que eu faça Ó, as ela... perguntas agora, já que a gente parou? Tá, pode fazer. Vamos olhar o que temos aqui. A Kátia botou assim: mulheres com uma dependência emocional muito grande de várias vertentes. Deve ser as mulheres que vão ao seu consultório, acredito eu. E tem a Elaine de novo perguntando aqui. É, ela está falando. Cadê? Ah, ela está falando da coisa do termo, né? Ela botou assim, tinha ouvido um bafafá que o termo sexóloga só pode ser usado por uma pessoa ou é mentira? E depois ela botou assim, pergunto isso porque uma amiga teve a conta dela bloqueada por uma pessoa que denunciou várias vezes. Gente, olha, o Instagram, né, é uma rede social a partir dos 13 anos de idade. Então, tem diretrizes e normas que são bem, bem detalhadas, bem profundas, né? Infelizmente, por uma censura, por tabu, por mito, por preconceito, pegam todos os profissionais da sexualidade, sexologia
e jogam no saco de profissionais e na verdade nós Uhum. não somos, né? Só que vai dizer isso pro Pro algoritmo algoritmo. É porque ele pega não o tem termo, né? como. Ele pega o Pois é, termo e aí é que nem pele. Quando exatamente. você mostra muita foto de aparecendo pele, ele bloqueia também, ele reduz o alcance por conta dessas Exatamente. questões. É. A Afrodite me está falando aqui que ela tem. Foi até ela, a coisa da felicidade é ela que vende. Ela botou aqui que tem uma loja onde ela vende lingerie e produtos de saúde, como vibradores, gels, etc. E tem muitos clientes que têm vergonha de usar. Sim, aí é uma coisa, Afrodite. Aqui, ó, recomendo aqui também para você, tá? O Dono do Próprio Poder. O Dono do Próprio Poder, inclusive, as pessoas me pedem aula dele. Eu tenho o treinamento online completo, tenho treinamento dividido em módulos, porque ele funciona como uma autoterapia, tá? Todas as minhas 36 sessões estão aqui. Aí a mulher lê, ou então pega a sessão na Hotmart. E aí muitos profissionais me perguntam se pode utilizar dessas técnicas. Aí eu falo, calma, peraí, estou pensando aqui num curso de certificação, né? Porque eu sou qualificada para ministrar aulas e certificar, né? Porque eu sou terapeuta na saúde e Uhum. educação. Então, por ser formada também na educação, eu posso certificar. Calma, segura a onda que está vindo aí, e daqui a pouquinho vocês podem aplicar todo o Dono do Próprio Poder em consultório também. Calma. Agosto, setembro, tá vindo coisa boa aí. Ó, deixa o nome do livro. Tá aqui, ó. Dono do Próprio Poder. Tá em e-book na Hotmart. Eu ainda tenho alguns exemplares da segunda tiragem que eu mando autografado. E se você quiser também o livro físico, tá lá no Clube de Autores. Então, para você desconstruir, o que eu indico de primeira? Não venda vibradores, venda produtos terapêuticos, venda produtos para autoconhecimento, venda produtos para o automapeamento sensorial amoroso. A partir do momento em que você muda o nome do termo, porque esse termo, infelizmente, caiu, né, na boca do povo e é mal visto, é pejorativo, muda o termo. Eu, quando atendo qualquer mulher, o que tem um dos maiores mitos das mulheres, principalmente as mulheres de bem, bem casadas, é a tal da Uhum. não fale esse termo de jeito nenhum. Só que elas saem do meu consultório, lá pela quinta, sexta sessão, aprendendo a se automapear sensorialmente. Aí depois que elas aprendem a se automapear sensorialmente e amorosamente, ó, tô ali me conhecendo, exercício do espelho, parará, parará. Aí eu ensino o automapeamento sensorial erótico, que aí é para ela chegar nos finalmente. Então, existem diversas formas da gente ensinar e da gente transmitir a mesma coisa, só que com outros termos, para que esses novos termos sejam aceitos, né? Que é para isso que a gente batalha e para isso que a gente luta. Então, essa é a minha dica aí para a Afrodite, tá bom? Muito obrigada pela dica. Olha, conscientização corporal é tudo. Sim, a Elaine, como fisioterapeuta pélvica, sabe bem o que é isso, né? O quanto é importante para a mulher se conhecer. Eu bato muito na questão do autoconhecimento, seja ele físico, né? Usando os dedos, usando os exercícios, ou seja, intelectual mesmo. Mas assim, é necessário que a gente saiba o que é bom e o que é ruim pra gente. Né? Por exemplo, essa pessoa que você falou que foi lá no ginecologista, ele fez o procedimento, que é o procedimento que ele aprende na faculdade, ele não teve o menor feeling, né? Sim. Ela podia dizer, mas peraí, não tá bom, devagar. E às vezes eu até me coloco, a gente vai, quando vai pro ginecologista, fica até incomodada, porque assim, não que acabe lá, meu Deus, que acaba logo, pelo amor de Deus, acaba logo. E não demonstra pra pessoa o que está acontecendo, né? Sim. Não, até E o porque profissional às vezes nem tá prestando atenção, porque assim,
hoje em dia até não, mas você pega aqueles profissionais mais antigos, né? Os que cuidaram da gente quando nós éramos adolescentes, não tinha a menor preocupação. Ele tinha preocupação em fazer o procedimento de forma certa e higiênica e detectar o que aconteceu, mas assim, não tinha preocupação, até porque nós éramos chamadas de quê? Paciente, passivo, né? Não era nem cliente, era paciente. Então, não tinha essa preocupação mesmo, né? E não é só isso, né? Ninguém vira pra gente e fala assim, olha, quando você for a um exame ginecológico, é isso, isso, isso que você tem de sentir. Minha mãe, quando eu fui ao ginecologista pela primeira vez, não me passou essa instrução. Então, quando você vai ao ginecologista, primeira vez, e sofre uma dor, o que você coloca na cabeça? Ah, se ninguém falou que não seria isso, então isso aqui é o normal. E aí você se acostuma com aquela dor. É a mesma coisa quando a mulher, né, é inexperiente, se casa virgem, vai para a cama pela primeira vez. Se o parceiro dela não for cuidadoso, carinhoso, também não tiver essa consciência, vai proporcionar a ela dor. Aí o que ela vai pensar? Isso que é ir para a cama desse jeito? É normal, né? Quer não. Então, diante de Deus, eu tenho que fazer jus ao meu casamento. Meu marido precisa. E aí passo uma vida inteira sentindo dor. Olha, eu tenho mulheres de 20 anos que eu atendo, eu tenho mulheres de 80 anos que eu atendo. Não tem como definir hoje, Marta, quem é que tem mais conhecimento ou menos conhecimento, mais ou menos informação. Porque mulheres que eu atendo que, poxa, nunca cheguei lá. Não sei o que é felicidade. E de 20 também. Mari, nunca cheguei lá. Não sei o que é felicidade. Né? E isso é muito triste, porque quando a gente vai para uma rede social, para uma mídia social, para tentar falar, para tentar educar, não pode. Não pode. Entendeu? E a gente é analisado por robô. Eu não consigo nem avisar para o robô assim, ei, peraí, veja meu perfil aí direito, que não tem nada de sacanagem, não. O negócio ali é sério, eu sou educadora. Poxa, eu acabei de ganhar um prêmio como melhor curso do ano. Eu sou uma boa professora, né? Os meus alunos me seguem, me amam, estão sempre em cima de mim. Então, alguma coisa de bom eu devo ter. Pô, não é possível. Mas não, né? A gente cai aí com raters, enfim. Eu hoje estou fazendo a última live dessa temporada com você e vou ter que ficar uma semana longe das redes para ver se o meu Instagram volta ao normal. Porque ele já está bloqueado de novo, entendeu? Dessa Meu vez não está Deus. suspenso. Dessa vez não está suspenso, mas ele está no tal do Sobre Shadowban. Ó, a Elaine está falando aqui que tem mulheres que não se olham, não usam a mão nem para se lavar, que usam só o chuveirinho. A Sim. gente acho que tem várias questões, né? Tem uma questão cultural, tem uma questão religiosa. A gente sabe que tem algumas religiões, não estou julgando, não, só estou relatando o fato, né? Tem algumas religiões que realmente sexo é para procriação e você não mexe, homem não pode mexer, mulher não pode mexer. É só para ir lá e papá, acabou, beijo, vira e acabou. Né? E isso é pregado, né? E é completamente assim, acho que a cabeça das pessoas devem dar um choque, porque o mundo é sensual, o mundo é sexualizado, né? Então isso deve dar meio que um choque, assim. E tem pessoas realmente que não se tocam, que não se veem, né? Eu tiro assim, eu acho engraçado que aqui em casa, meu filho, eu tô tomando banho, eu não tenho uma moral com essa alma que mora aqui em casa. Porque assim, eu tô tomando banho, ele entra, abre a porta e fala, para na porta do barco, e vai embora. Eu tô lá tomando banho, né? Isso antigamente era inconcebível. Como é que um filho de 21 anos entra no banheiro da mãe e fica batendo papo com ela, né? Impossível, né? Então, assim, acho que deve. E hoje em dia a gente ainda tem
comportamentos assim. Meu filho faz isso porque desde pequeno ele é acostumado assim. Eu entro no quarto dele, ele tá saindo do banho. Eu dei banho nele, né? Desde miudinho, então assim, né? Ele tomava banho comigo muito pequeno. Quando ele começou a tomar banho de chuveiro, eu entrava no chuveiro. Então, isso foi, pra gente foi natural. Mas para algumas pessoas não é natural. Sim. Né? Como é que o meu filho vai me ver nua? Né? Como é que o meu marido vai ver as filhas? Né? Tô mudando assim, né? O pai vai ver a filha nua. Então tem muitas coisas que são muito complicadas e tem várias outras coisas além só do que é feminino, do que é masculino, que pesam nessa coisa, né? Então... Exatamente. Ó, o pessoal aqui, ó, outra aluna minha. O que a Mari fala realmente é uma realidade. Quando falamos com nossas clientes de automapeamento sensorial, elas escutam muito mais, né? Então, assim, também essa censura também a gente tem que olhar pelo lado positivo, porque nos faz ter criatividade para buscar novas soluções e soluções que, assim, bem desconstrutivas, né? As minhas alunas que, ó, vou fazer aqui o jabá de novo. As minhas alunas que adquiriram o Dono do Próprio Poder, elas falam, Mariana, esse conhecimento aqui, o que você passa para a gente é importantíssimo no atendimento, seja dentro de um consultório como sex coach, seja dentro, atrás de um balcão, né, como consultora de produtos, porque, sabe, eu tomei tanto na vida, mas tanto, que eu estou sempre buscando novas soluções para que a gente consiga trabalhar em paz. E essa galera, né, que trabalha com sexualidade é uma missão, Marta, porque a sexualidade, a OMS valoriza a nossa sexualidade e coloca ela num patamar de importância, bem como a nossa saúde mental e a nossa saúde emocional. Então, ela é muito importante, né? Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis fala disso. O 5º ODS fala disso. Exatamente, né? A ONU fala disso, né? A ONU fala disso. Toda a nossa formação enquanto ser humano, e a gente nasce com sexualidade. Foi Freud que falou isso, não sou eu que estou falando isso. Né? Porque quando a gente nasce com libido, e libido faz parte da nossa sexualidade. O que é libido, gente? Libido não é o desejo. Pelo tchananã, não, gente. Não é. É uma coisa, outra coisa. Libido é justamente quando você tem prazer, quando você tem desejo por um objeto que te dá prazer. Então, a criança nasce com sexualidade, primeiro, já cria-se uma expectativa em cima do gênero dela quando ela está na barriga. Ai, menina, vai usar azul. Ai, menina, vai usar rosa. Então, ela já está com sexualidade dentro da barriga. E aí, quando ela respira, ouve a voz da mãe, né? E o médico coloca o bebê no colo da mãe já para amamentar ou para sacarinhar, ali ela já está tendo prazer. Caramba, me tiraram de um lugar quentinho, aqui tá frio pra caramba. E, poxa, alguém me deu um quentinho de novo. Eita, peraí, eu conheço essa voz, eu conheço esse cheiro, eu conheço esse carinho, é a minha mamãe. E dali já vem as primeiras sensações de prazer, né? Então, essa libido a gente tem que desconstruir e olhar por esse ponto de vista. Eu pego muitas mulheres que vêm a mim que não têm desejo. Aí, quando eu vou investigar, também não tem libido. Porque estão com a autoestima baixa, porque estão com depressão, porque estão sem ânimo. Então, a gente tem que realizar um trabalho de fomento do desejo e fomento da libido. Porque se a gente focar e achar que libido é desejo, a gente só trabalha uma parte e não trabalha a outra. E a origem está nessa outra parte. Ó, pessoal, ó, Mamá Maritza, do Seu Desejo Oficial. Gente, Seu Desejo é uma loja premiadíssima lá em Campina Grande, da minha maravilhosa. Ó, os meus gêmeos usam o que cabe, não importa a cor, o importante é que eles estarem vestidos e quentinhos. Legal ela falar isso, porque eu vejo tanta mãe recusando presente, porque o presente é branco, é amarelo, e não é ou azul ou rosa. Sabe, a criança realmente tem que se vestir. E
e outra coisa também, gente, não existe brinquedo de menino ou menina. Menino brinca de panelinha? Brinca. Tanto que a gente tem diversos chefes aí de cozinhas renomados, sabe? Menina brinca de carrinho? Sim. A gente tem piloto de caminhão, a gente tem piloto de ônibus. Eu adoro quando eu entro no ônibus e é uma mulher, porque eu sei que ela vai dirigir com mais cautela. Ela vai me compreender, né? Porque eu entro no ônibus com a bolsa, com a Liz e pulando a Liz na roleta, porque ela tem menos de 5 anos, não paga. Mas também não tem uma roleta de passagem para ela, tem que pular a roleta. Então, quando a motorista é mulher, eu sei que ela vai me compreender mais. Então, a gente tem que parar com esses estigmas. Eu tenho um sobrinho de 2 aninhos que ele vem aqui para casa, ele pega o carrinho do bebê da minha filha, bota o tanto de bonecas ali e fica o dia inteiro brincando de carrinho. Provavelmente ele vai ser um ótimo pai, porque ele já está crescendo sabendo que ele tem que cuidar de Recreador, professor, já está treinando, né? Exatamente. Então a gente tem que parar com esses estigmas e valorizar os sagrados feminino e masculino. Poxa, vou ensinar ao meu filho homem que ele pode chorar, porque chorar faz parte, que ele pode dizer o que ele está sentindo, porque expressar as emoções é saudável, faz parte. Ele vai ser ensinado a beijar e abraçar, a ter carinho e a ter afeto. Porque isso não é coisa de menina, é coisa de menino também. E aí, com certeza, ele vai crescer um homem com os sagrados feminino e masculino equilibrados. Equilibrados de um jeito em que ele vai transmitir amor em vez de guerra, né? Vai saber compreender melhor a sua esposa. Olha, que experiência de atendimento. Os melhores parceiros de vida são homens criados por mulheres. O que tem de homem que chega para mim, Mari, pelo amor de Deus, convence a minha esposa de vir para terapia, porque ela está precisando disso, disso e disso, e eu estou preocupado, e eu acredito no processo terapêutico, e eu quero o melhor para ela. Aí quando eu faço essa anamnese, pergunto dele, é filho criado por mulher. Isso é maravilhoso. Só que a gente tem, né, que ter essa consciência, quando a gente tem o conhecimento do que são os sagrados e do que é essa energia, para a gente avisar o nosso marido que não tem o sagrado feminino equilibrado com o masculino e dizer assim, ó, homem chora assim, né, homem se emociona assim, e a gente vai quebrando para ensiná-lo também. O meu marido, eu ensinei a ser marido e agora eu ensinei a ser pai. E ele é um super pai. Mas dia a dia eu desconstruo uma coisa aqui, desconstruo outra ali. Faz parte da nossa responsabilidade também como mulher. E às vezes ele me dá uma cortada também. Mariana, vem cá, quem é o macho da relação? Deixa eu te proteger também. Deixa eu fazer alguma coisa por você também. Aceita também. Porque eu tenho minha energia masculina lá em cima, porque eu sou muito racional, eu sou muito de ação, né? Porque, enfim, foi o meu histórico de vida. Então, a gente também tem que ter essa consciência. Eu agora que estou estudando o Sagrado Feminino, estou agora fazendo uma formação de guardiã, eu fico pensando assim, gente, os meus sagrados são completamente desequilibrados também. Eu sou muito de ação e às vezes eu tanto deixo o racional falar mais alto que eu dou pouquíssimo valor à minha intuição. Hoje uma aluna minha puxou minhas orelhas, Mariana, toma cuidado com isso, 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 enxergando coisas. Ela, eu não sei de onde eu tirei isso, mas eu tô sentindo isso. E eu falei assim, fulana, eu acredito em você, né? Porque eu tenho esse meu lado feminino abafado pelo racional e realmente eu não estou enxergando coisas que você que me conhece está enxergando, né? Então é uma constância, um aprendizado constante. E o que eu puder passar, transmitir, falar, né? As minhas clientes sabem que eu sou muito entregue, os meus alunos sabem que eu sou muito entregue. Tem aluno que me procura final de semana para resolver um caso de um cliente que apareceu. Eu vou lá, mando um áudio de 10 minutos, dou uma aula, dou todas as dicas de atendimento que eu conheço para ajudar, para fazer, para acontecer, porque estamos trabalhando com o íntimo e o sagrado
da humanidade. Eu não vou guardar isso para mim. Muito pelo contrário, né? Seria até desumano. Eu quero espalhar, por isso que eu estou aqui na rede, mas eu não consigo. O pessoal quer que eu desista. Não, mas aí é aquilo que você falou, você tem que ser criativa e utilizar novos nomes para que o algoritmo entenda que você está falando de outra coisa. Exatamente. Né? Exatamente. Porque, infelizmente, o algoritmo ele é uma inteligência artificial, ele não tem esse feeling que a gente tem, né? Que um ser humano tem. Né? Ele é código binário, é 0 ou 1, 0 ou 1. Ele vê lá, corta, vê, corta. Né? Você publica uma, publica duas, ele te avisa, ó, vai dar ruim, vai dar, aí tu derruba. Que assim, porque ele realmente tem que a gente sabe que tem para o bem ou para o mal na internet, né? Uhum. Então só que assim, ele não tem essa coisa de bem e mal, ele tem a informação. Então ele prega ali, então vai ter que ser criativa para poder trazer essas coisas em outra nomenclatura. Eu acho que até é legal para a gente repensar os termos que a gente usa. Porque muitos deles, como você falou, assim, já estão tão sentido tão pejorativo, tão poluídos de tanta energia ruim, que talvez mudando o nome, eles tenham a possibilidade de a pessoa parar e pensar, pô, mas, cara, autoconhecimento, como é que você chamou? Não é autoconhecimento? Automapeamento sensorial. Automapeamento sensorial. Pô, isso o que é isso? Aí dá até aquela cara, mas o que é isso? E aí vai começar, aí depois você pensa, é isso. Pô, o negócio é legal, eu me conheço. Dá para se divertir, dá para ficar feliz. Não é aquela coisa que me ensinaram que é pecado, que é proibido, que é isso, que é aquilo. Né? Então, assim, de repente, você mudando os nomes, até você consegue trazer novos significantes se essa pessoa ajudar essas mulheres, esses homens a subirem um degrauzinho rumo aos seus sagrados, né? Sim, exatamente. É isso que a gente está tentando fazer. Ó, a Kátia está dizendo, mas foi uma pessoa que criou esse robô. É, é verdade. Foi uma pessoa que criou esse robô, né? E, enfim, a gente tem que tentar revisar, reviver, reconstruir, Sim. ressignificar. A gente começou falando que o feminino era uma construção, então é reconstruir Exatamente. mesmo. Né? Ó, tô amando essa live. Ó, que maravilha. Gente, vocês podem mandar perguntas, tá? Ah, o pessoal tá acostumado a me verem. Eu tinha um perfil, né? Antes desse foi derrubado, eu tinha um perfil com 15 mil seguidores e as lives pegavam fogo. Nossa, mas durante a pandemia, eu entrevistei tanta gente boa na pandemia e não era caçada nessa época, até um dia que eu fui caçada e aí também derrubaram o perfil, né? Mas eu fiquei aí uns 5 anos falando um monte de coisas, até de forma mais liberta do que agora, né? Mas é isso, Marta. Eu acho que a gente tem que se valorizar muito, se acolher, se entender e pensar assim, poxa, é pecado, é tabu, é sujo, mas eu gosto tanto. Será que é tão pecado, tão sujo, tão tabu assim, né? E pensar, poxa, será que Deus me daria esse corpo desse jeito, com essas possibilidades? Se não fosse para me aventurar em mim mesma, se não fosse para percorrer, se não fosse para descobrir, e a gente tem que pensar muito nisso também, né? E estudando também o sagrado, Marta, é que você citou aí, né, o início das cores, o porquê do vermelho, o porquê do azul. A gente tem que parar e pensar. Poxa, por que a gente veio da costela e não da mesma matéria que os homens? Será que essa ideia de inferioridade é uma ideia real ou é uma ideia inventada, né? Porque hoje você escreve um livro, se você for uma pessoa de renome no mercado, aquele livro se torna um best-seller, lido por quase todo mundo. Bacana, legal. Mas você pode escrever qualquer coisa, como aqui nas redes, né? Você pode soltar qualquer conteúdo no ar e viralizar e se tornar um
especialista, um influencer naquela temática e ser muito seguido, mas até onde aquilo que você está falando é de fato científico, verossímil ou é algo inventado? Então a gente tem que parar para raciocinar isso, né? Mari, você falou da questão que a gente tem as duas energias, né? Sim. Tanto o sagrado feminino, o sagrado masculino. Mas você teria assim, como dar assim, bem levinho, porque assim, esse é um tema para curso, né? Assim, Uhum. algumas características, não seria não seria essa a palavra, mas assim, algumas coisas, alguns significantes que identificassem mais o sagrado feminino e o Uhum. sagrado masculino, até para a Sim. gente Olha, poder assim, dar uma primeira olhada assim, o que que eu tenho de, como é que tá o meu, né? então, o sagrado feminino, ele é o poder da lua. A lua é sombra, né? É escuro. A lua é emocional. Nós, mulheres, o nosso sagrado feminino representa uma emoção muito grande, uma intuição muito grande, até porque a nossa fisiologia hormonal preza por isso, né? Ah, a mulher tem TPM, a mulher é cíclica, a mulher são várias mulheres durante o mês. Eu agora estou com uma agenda lunar. E aí a agenda me obriga a colocar todo dia a maneira como eu estou me sentindo, né? Para no final desse período de um ano eu conseguir identificar que mulher eu sou em cada dia do mês, porque o meu mês é um ciclo. E Uhum. aí tem o ciclo da gestação, tem o ciclo também da menopausa. Então, assim, é o emocional. E homem? Homem é representado pelo sol, solar, luz, razão. Luz é o que, gente? É razão, é intelecto, é conhecimento, é matemática, é o papum. Agora, o que é a ação, né? Então, se a gente parar para pensar, todo ser humano precisa do lado emocional e precisa do lado racional. Porque se formos somente racionais, a gente é bélico, a gente briga, a gente luta, a gente grita, a gente quer guerra, a gente quer domínio. Então precisa ter um lado emocional aí para puxar para a humanidade. Aí, peraí, você também é um ser humano, vamos respirar. Precisa arrancar aquela planta para provar que você. Precisa gritar para você expressar o que você está sentindo, para expressar o que você quer. Dá um tempo. E o contrário também ocorre, né? A mulher que é muito, muito feminina, muito, 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 é aquela mulher que é muito sonhadora, porque tem muita emoção, mas ela procrastina, ela não tem o poder de ação, ela não tem o poder de metificar o que ela quer e o que ela pretende para transformar os sonhos dela em realidade. Então, por isso que a gente incentiva que seja equilibrado. Então, a gente, né, terapeuticamente, eu tanto tenho ferramentas para trazer o homem para o emocional, e confia mais na sua intuição, ouve seu coração, bota para fora, dialoga assim, 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 assertivamente. E a mulher, idem, olha, tem um plano de ação aqui, faz, é uma tarefa, é chata, mas você tem que fazer, senão você não sai do lugar. Eu, por exemplo, né, a minha energia masculina exacerbada era tão exacerbada que eu é que sempre tive carro para levar e buscar meus namorados em casa. Quando tinha um cara que, ai, ele tem carro, mas se eu ficar com ele, vão achar que eu sou frágil, vão achar que eu sou interesseira. Olha só o preconceito que eu tinha de mim mesma, né? Das mulheres que aceitam uma carona ou que aceitam um cuidado. Então a gente tem sempre que buscar esse equilíbrio, porque muitos homens se sentem ofendidos. Poxa, ela não quer aceitar minha carona, caramba, não quer ser protegida, autossuficiente, deve ser mulher chata, deve ser não sei o quê. Então a gente também magoa os homens com esse ímpeto, né, de pá, pá, pá. Então a gente tem que saber equilibrar isso. E é bom esse conhecimento porque eu atendo muitos casais, Marta, muitos. Intuitivamente, eu já buscava esse equilíbrio de energias, né? Essas energias, eu já trabalhava na terapia sexual clássica com outros nomes, né? Com outras ferramentas. Então, agora que eu tenho esse conhecimento, meu faro fica mais apurado. E até mesmo
como eu tenho diversas formações na sexualidade, eu acho que esse é um dos meus diferenciais, né? O Dona do Próprio Poder é exatamente isso. Aqui tem tudo que eu sei de terapia sexual clássica, terapia cognitiva sexual, sex coaching, sagrado feminino, tantra. Porque quando eu olho para um casal, eu já sei que ele tem, ou ela, né, que o casal tem um perfil que vai aceitar aquela ferramenta, mas não vai aceitar aquela. É um casal que precisa de uma sacudida mais emocional, mais lúdica e menos racional. Então, eu tô aí nessa. Eu tô satisfeita, porque os casais saem daqui mais unidos, mais satisfeitos, né? Todo mundo acha que quando o casal procura terapia é para se separar, mas não, é para se autoconhecer. E os que se Às vezes separar separaram. é a saída, né? E os que se separaram, eu só tive um casal que efetivamente se separou, mas se separou num clima de amizade, de caramba, que bom que a gente veio para terapia, porque a terapia fez a gente enxergar 1 milhão de coisas que a gente não está enxergando, e a gente está saindo dessa relação de boa, como amigos, se amando, mas Uhum. se fraternamente. O que acontece, gente? Os relacionamentos também têm um ciclo. Né? Sim. E não é eu, como terapeuta, que separo ou uno casais. Não, eu faço os dois se enxergarem e enxergarem a relação. Qual o caminho Então, que tem eles muita querem a coisa. partir dali, né? Exatamente. Mari, você estava falando dessa coisa quando você estava falando dos sagrados, eu estava lembrando, eu conversei uma vez com um neurologista e ele estava falando da dominância da lateralidade do cérebro, né? Que a gente vê, normalmente quem tem o hemisfério direito mais dominante é uma pessoa mais racional, barará, barará, barará. Quem tem o esquerdo mais dominante é uma pessoa... Mas depois dos 30 anos, ele estava falando que, assim, não tem mais isso. Os dois hemisférios funcionam da mesma forma. Assim, é uma questão de começar a botar os dados, né? Onde eu armazeno tal dado? E depois disso, tanto que assim, pessoas que têm, às vezes, uma sequela do lado esquerdo, não vão passar a ser extremamente racionais porque perderam o lado esquerdo, ou se tem, não, vão ficar burras porque perderam massa encefálica do lado direito. O próprio cérebro, ele é plástico e ele vai se moldando, e os dois lados falam a mesma coisa, né? Eu achei isso, e é justamente isso que você está falando, né? A gente tem que trabalhar o sagrado feminino e o sagrado masculino, as duas forças, para que a gente consiga ter uma estabilidade, né? O Freud fala muito de pulsão de vida e pulsão de morte. Uma destrói, a outra constrói. Mas para você construir alguma coisa, você tem que destruir. Assim. A criança, quando ela começa a engatinhar, ela sai da posição de que precisa só do que os outros carreguem ela. Quando a gente fica nos dois pés, a gente perde um pouco do plano visual que a gente tinha quando estava engatinhando. Então, assim, tem uma perda, uma destruição e uma construção o tempo inteiro. Então, essas forças estão juntas para que a gente caminhe. Né? E o que você está falando é que você tenta alinhar. Porque se uma tiver maior do que a outra, a gente trava. Exatamente. Ou seja, então assim, o ideal é que a gente esteja numa balança. É claro que em algum momento uma vai estar mais elevada do que a outra, mas a sensação que me dá é que o que você tenta fazer é que elas fiquem o mais harmônico possível. Né? Se é que pode se usar essa palavra harmônico, né? Sim, pode usar sim. Ó, muito interessante, né? Vivendo e aprendendo. Eu não conhecia esse estudo aí que falava que os hemisférios após os 30 funcionavam da mesma forma. Mas faz sentido, né? Porque o que é a vida? É a gente ler, escrever, trocar, dialogar, filosofar, aprender, reaprender, e é mais do que bacana, e eu acho que faz parte mesmo da evolução, que a gente consiga, ao longo dos anos de aprendizagem, realmente fazer tudo funcionar, né? E a gente tem que aproveitar isso, né? Hoje eu estava conversando com meu marido, que agora a gente está correndo. A gente estava falando sobre essa questão
do que é o preconceito. Que ele estava, porque fulano não tem conhecimento disso. Sim, o preconceito é você falar, ter uma ideia sobre algo que você não conhece. Então, olhe para si, né? Às vezes a gente se pega, caramba, que preconceito meu. Como é que a gente combate o preconceito? É estudando. Então, acho que todos nós, no nosso hemisfério esquerdo e direito, a gente tem a capacidade igual para estar todo dia ali aprendendo, conhecendo, reconhecendo e se ajudando e transmitindo e transformando, né? Esse é o nosso real poder humano. Esse poder humano tem muita contribuição desse empoderamento íntimo? Tem, claro que tem, porque é a nossa idade que faz parte da nossa personalidade, né? Já diz a OMS, é a energia que nos motiva a buscar amor, afeto, faz parte da nossa personalidade. Então a gente não pode ignorar esse lado e nem as ferramentas profissionais e terapêuticas relacionadas a essa temática, que são ferramentas de muita importância, muita importância. O conhecimento nos empodera, o conhecimento nos leva ao sagrado, o conhecimento nos leva à transformação. E quando você está aí do outro lado e cala uma pessoa que está transmitindo conhecimento, você está cometendo um crime. Que uma coisa é você não concordar, né? Eu, quando não concordo, eu vou pesquisar sobre aquilo para ter certeza de que a minha não concordância é o lado correto. Porque a gente precisa se dar ao trabalho também de entender o outro lado, né? E é uma pena, porque eu estou formando muita gente boa, eu estou formando muita gente cristã, né? Que eu sempre aconselho. Você pode não querer atender, mas você precisa ouvir e respeitar. E aí passa para um coleguinha que quer atender. Por exemplo, eu não gosto, né? Eu evito ao máximo, dentro da terapêutica bioenergética, da minha outra terapêutica, que eu não posso falar o nome aqui para não ser derrubada. Eu não atendo homens, eu só atendo mulheres e casais. Os que vêm até mim, eu vou ouvir, parará, eu tenho uma colega profissional que atende, aí eu passo a bola. É tão mais honesto, mas pelo menos eu me propus a ouvir o que aquela pessoa tinha a dizer, né? E é isso. Se você não me cortar, eu não paro de falar, hein, mulher? A gente já está aqui com uma hora e pouquinho. Aí a gente já extrapolou, né? Mas é muito bom conversar. Acho que quanto mais. Eu adoro, assim, eu trabalho com almas femininas, né? Dependente do que está do lado de fora, eu trabalho muito com o lado de dentro, né? Então, assim, eu busco a empoderação, o respeito. Eu perdi seguidores essa semana, né, por conta. Essa semana não, já estamos em julho. Na última semana de junho, porque o meu perfil estava com a bandeira de arco-íris atrás, né? E aí eu expliquei, no dia 28, eu expliquei o porquê da bandeira. E a minha bandeira eu tenho que respeitar o outro, somos todos seres humanos. Independente qual a cor da pele, qual a religião, qual a orientação sexual, assim, é um outro ser humano. Né? Eu não posso julgar do meu ponto de vista, porque aí é o meu preconceito, né? Eu tenho que. E é uma outra pessoa que precisa de carinho, precisa de respeito. Tudo que eu quero. Eu tenho certeza que esse outro também quer. Então, e eu perdi seguidor. Teve um que mandou assim. Além dele sair, ele ainda botou assim. Eu não esperava que você fosse desse tipo. Oi? Como assim? Tipo, Mona? Eu achei bom. Né? Eu achei até bom que assim, fez uma limpa, só tá realmente no meu perfil. As pessoas que podem não pensar como eu penso, mas que estão dispostas a ouvir o que eu penso sobre ecologia, sobre meio ambiente, sobre saúde, sobre sexo, sobre tudo. Né? Elas não precisam pensar do mesmo jeito que eu, mas mas eu perdi por causa disso. E, infelizmente a gente tem no mundo essa diversidade,
né? Pessoas que ainda não conseguem, tem determinados limites que não conseguem falar dessas coisas. Então, essa semana eu coloquei também uma postagem, né? Porque no dia 28 foi o dia do orgulho LGBTQIA+. Também coloquei uma postagem assim e tinha uma moça vendendo as minhas palestras e aí ela foi falar lá com o dono da empresa que ela não iria me vender porque ela não concordava comigo. Aí eu respondi assim, ué, ela não concorda comigo, mas ela é sexóloga formada por onde? Né, para a gente debater, porque você não concorda, aquilo que você tem uhum, conhecimento para não concordar. Não, não, ela só não concordou porque você fala com todes. Gente, mas a quantidade de mulheres que eu atendo que são mães de todes, de pessoas não binárias, de LGBT, parará, parará, eu não posso excluir uhum. esse pessoal da minha lista e ignorá-los num dia que é tão representativo. Aí eu falei assim, então é bom que ela não queira me vender, porque ela vai acabar me vendendo uma coisa que eu não sou. Errado. E vai Ela não vender tem errado, né? né? Não, aí detalhe, ela me acusou de ser de esquerda. Não vou te vender porque você é muito esquerdista. Ah, mas eu nem falo de política no meu trabalho. Vai fazer o quê? Não, infelizmente a gente assim, ou felizmente, eu não sei, o mundo é diverso e tem pessoas que conseguem ter mais flexibilidade e pessoas com menos flexibilidade, né? Eu prefiro entender assim, para que eu não sofra tanto, né? Mas eu achei assim, e acho que você se depara com isso o tempo inteiro, né? Quando eu falei de feminilidade, muitas pessoas falaram, opa, o que essa mulher vai falar aí? O que essa louca vai falar, né? Sim. E assim, não estamos falando de feminismo, não estamos falando de queimar o sutiã, não estamos falando, sem desmerecer o que elas fizeram, porque a gente está aqui hoje, porque elas fizeram coisas muito loucas e muito agressivas, né? Eu estava com o sagrado masculino lá em cima para poder fazer isso tudo, para que a gente pudesse estar hoje de uma forma mais confortável, né? Mas a gente não fala, não estava pregando isso, a gente não está pregando nenhum pecado, nenhum Uhum. nada de que é contra a lei, que vai matar alguém, vai machucar alguém. Nossa, Então, não é errado. Porque errado para mim é se eu prejudico uma pessoa, se eu mato essa pessoa, né, se eu machuco, isso é errado. Como a gente não está fazendo nada disso, não entendo que seja pecado. Eu concordo com você. sim. O cara lá de cima não deu uma coisa pra gente que era para não usar, né, pra gente não se conhecer. Né? É Então, isso aí. E mas, que bom que a gente usa, porque é uma arma a nosso favor. E quando a sim. gente sabe usar com respeito e com sacralidade, a gente não deixa nenhum abusador chegar perto e a gente ensina que outras mulheres e meninas, né, como eu tenho uma menina de 4 anos aqui, não se permitam a violências, a abusos. Então a gente tem uma arma com Uhum, a gente que a gente tem que usar de forma sim. inteligente, né? Mas obrigada, obrigada mesmo. Obrigada, gente, que está com a gente até agora. Né? Foi um prazer. E foi um prazer mesmo, com P maiúsculo, estar aqui com vocês. Um beijo grande e até a próxima. Beijo, até mais. Tchau, tchau.